Bonitinha, bonitão. Ao passo que envelhecemos, fica cada vez mais clara a importância das crianças na nossa sociedade. Nós vamos falar agora sobre a relevância da política na formação delas. Porque além de noções básicas sobre cidadania, para que a gente, sei lá, para que a gente possa ter de fato um futuro melhor. E quem fala sobre esse tema é o mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Constitucional, que hoje é do que mais se fala hoje em termos de jurisprudência, pela Escola Superior de Direito Constitucional, que é o Júlio César Hidalgo. Obrigado por ter vindo, Júlio. Não precisa se levantar. Vou roubar teu paletó, é lindo, hein? Gostou? É muito. Que ótimo. Bom, Júlio, essa história, ao passo em que as pessoas estão hoje esquecendo, né, da nossa carta, você vem com essa história de escrever a Constituição em quadrinhos. Achei essa uma iniciativa muito legal. O que passou na sua cabeça de escrever um livro de direito para crianças? Eu entendo que uma ideia foi meio ousada mesmo no primeiro momento, mas a ideia surgiu da seguinte maneira. Sempre que eu dava aula nas universidades, apareciam os alunos e diziam assim: pô, professor, por que eu não aprendi isso quando eu era criança? Puxa, agora que eu aprendi isso, agora já foi. Já me lesaram, já me passaram para trás. Aí eu fui criando a ideia de que se deveria ensinar direito, não talvez para as crianças, mas para os jovens. Aí um dia, um sábado, aula de faculdade de sábado, uma aluna pediu se o filho poderia acompanhar a aula, porque ela não tinha com quem deixar, era uma aula de sábado, enfim. Tá. Eu falei, tudo bem, né? Cada um faz a criança sofrer como quer, né? Eu tinha uma aula de sábado de direito, mas fica à vontade, não tem problema nenhum. E era uma aula, eu estava falando sobre o artigo 7º da Constituição, que trata de direitos trabalhistas. E falei sobre trabalho escravo, falei sobre FGTS, uma série de direitos. Ao final da aula de sábado, eu fiz a clássica pergunta que todo professor faz. Alguma dúvida? É óbvio que ninguém tinha dúvida, porque afinal de contas, se um aluno levantasse a mão, ele ia ser massacrado pelos demais, né? Todo mundo querendo ir embora na aula de sábado. Uma mão levantou, só uma. A do garotinho, era um garotinho talvez de 6 ou 7 anos. E aí, todos riram, óbvio, né? Acharam muito engraçado ele ter dúvida. Eu falei, então, né, pode perguntar. Aí ele fez a seguinte pergunta. Professor, a mãe obrigar a gente a limpar o quarto é trabalho escravo? E aí, lógico, a reação dos alunos foi essa mesma, né? Todo mundo riu muito, achou muito engraçado. Aí eu expliquei para ele que não, que na verdade fazia parte do dever dele de ajudar, de aprender isso, né? Mas aquilo foi um momento revelador. Por quê? Porque até então eu pensava em ensinar direito para o jovem, para o adolescente. Mas eu vi uma criança se interessando em aprender o direito. E aí eu coloquei na ideia, falei, não, eu vou escrever um livro para criança aprender os seus direitos. Qual é a reação da criança quando ela estuda a Constituição? Bom, quando ela estuda uma Constituição em quadrinhos, que é apropriada para ela, lógico, né? Dá uma olhada ali, ó. É bonito, não é não? Lindo. Eu sou um pai orgulhoso do meu livro. Você muito bem. Eu sou um pai orgulhoso do meu livro. Então, quando a criança estuda algo que é dirigido para ela, com um texto dirigido para ela recebe muito bem. Porque a criança tem o prazer de aprender. Eu não sei porque, às vezes, acho que no decorrer da vida, alguns alunos perdem esse prazer de aprender e começam a ver a escola como uma coisa chata, maçante. Nem todos, é lógico. Mas a criança não. A criança tem o prazer de aprender. A curiosidade se soma a isso tudo, né? Isso, exatamente. A criança é muito curiosa, né? Claro. Tem uma idade certa para começar a ler esses quadrinhos sobre a Constituição? Não, uma idade certa não. Até porque, no caso específico do meu livro, ele tem, as gravuras são muito boas, são muito criativas. Então, ao lado da gravura tem o texto, que é um texto fácil de ser compreendido, né? Na verdade, eu escrevi esse livro com acompanhamento de pedagogos que me auxiliaram para poder tornar uma linguagem mais fácil. Então, uma ideia correta não. Mas o livro hoje é aplicado em escolas, principalmente a partir do 8º ano, 3ª, 4ª série, para eles já começarem a estudar. Tá. Olha, atualmente, Júlio, tem se falado muito sobre a possibilidade de ensino religioso nas escolas. A minha pergunta é simples: por que motivos você acredita que o direito ainda não faz parte desse debate? Vale a pena, não vale a pena?
Ah, vale a pena. Vale a pena. Disso eu não tenho dúvida. Porque, você sabe, as escolas, principalmente as escolas públicas, estão todas aparelhadas, né? Tem um pessoal ensinando revolução, etc. Sim, você sabe disso, né? Tem isso. Né? A revolução do proletariado, não sei. Todas estão assim, né? Virando palanque. Virando palanque, virou. Virando palanque. Então, essa história do ensino religioso, vale a pena? Eu acho que vale a história do ensino religioso, mas do ponto de vista do direito... Isso que eu quero saber. Do ponto de vista do direito, eu fico me pego pensando o seguinte sobre o ensino religioso nas escolas, né? E aquela criança que não quer ter o ensino religioso, Rony? Porque, veja só, aí, não vamos discriminar. A criança que não quer ter o ensino religioso não precisa ir. Mas será que as outras não vão discriminá-la porque ela não vai? Será que as outras crianças vão fazer esse tipo de bullying com aquela criança que não vai? E, além disso, eu entendo que a escola pública não deveria adotar nenhum credo específico. Tá. Infelizmente, o Supremo disse que isso vai ser possível. O Supremo tem uma decisão agora recente que diz que a escola vai poder adotar um credo. Então, a escola pública vai poder ensinar a religião do ponto de vista católico, do ponto de vista protestante. Eu entendo que, se você ensinar a história das religiões... Porque eu não conheço nenhuma religião que tenha princípios éticos ruins. Nem eu. Eu não conheço nenhuma religião que Como tenha não conheço nenhum avatar, nenhum grande profeta que ele próprio tenha criado a religião. Não, também não conheço. Pois é. Também não conheço nenhum grande profeta. Agora, minha pergunta, se vai ser possível o ensino religioso, por que não o ensino do direito, o primeiro contato, pelo menos, com o direito, que seja direito constitucional? Ninguém sabe nada de Constituição, só vocês, professores. Sim. Por que não? Se podem ensinar isso, por que não podem ensinar um pouco de direito também? Que seja o básico. Não, eu acho que pode e acho que deveria ensinar, na verdade. Agora, eu acho que também tem vários fatores que afastam o direito hoje das escolas. O primeiro, não necessariamente por ordem, mas que eu posso enumerar para você, é que o direito, geralmente, ele é apresentado como algo místico, né? Quase inacessível. E aí nós, do direito, profissionais, colaboramos para isso, né? A linguagem jurídica, a linguagem jurídica, muitas vezes serve para tornar o direito inacessível. Eu falo para os meus alunos, é quase uma reserva de mercado a linguagem jurídica, porque só nós nos entendemos. E isso cria um afastamento das pessoas com o direito. É quase como se as pessoas muitas vezes falam assim, mas como é que você ensina direito para criança? Como é que você faz palestra? Eu faço muita palestra em escolas que adotam os livros e até que não adotam, que me convidam. Como é que você faz uma palestra de direito para criança? Eu falo, gente, é coisa mais fácil, a criança está interessada em aprender. A criança, só você falar na linguagem dela. Agora, isso afasta, essa mitificação do direito afasta as pessoas do direito. O segundo motivo, Rony, que não é nem bonito de dizer, sim, é que eu acredito que muitos políticos não estão interessados em que as crianças, futuros eleitores, aprendam seus direitos. Concordo. Concordo. Até porque hoje, nem mais, você sabe que não tem mais... o que a gente aprendia, que era moral e cívica, fazia parte do nosso currículo escolar. Para os políticos também não interessa que você aprenda moral e cívica. Não tem mais. Nenhuma escola mais tem isso. E eu aprendi, estudei e tudo. Eu também? Você vê que absurdo, né? Você se recorda de Organização Social e Política Brasileira, o SPB? Claro, o SPB, imagina. Então, agora as pessoas dizem, Organização Social e Política Brasileira, imagina. Então, as pessoas dizem, não, isso é coisa da ditadura, vamos tirar essas matérias. Que besteira fazer isso. As pessoas, eu vou dizer, o homem, ele está se apequenando cada vez mais porque ele se liga à ideologia. A ideologia está em absoluto processo de falência há muito tempo. Nenhuma ideologia deu certo. Não, nenhuma. O que vale é o homem. O homem como verdade final, embora, paradoxalmente, ele tenha criado a ideologia. Então, os ideólogos e tal... Não, e tem muita gente, você sabe, né? Sim. Aquele ali é o intelectual de esquerda, o intelectual de direita. Não tem nada. Acabou, não tem mais ideologia. Está todo mundo nessa idiotice, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Isso não existe. Eu também concordo com você. Então, isso é uma coisa que afasta... os políticos não querem que as pessoas aprendam isso aí. Minha pergunta, na sua opinião, quem não conhece seus direitos e deveres, vamos dizer, fundamentais, como nós estudamos, está alienado da sua cidadania?
Ah, não tenho dúvida que está alienado da sua cidadania. Eu também não. Certeza que está. Até porque, Rony, cidadania não é votar e ser votado. Isso é muito pouco para alguém ser cidadão. Cidadania é você conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, até para você respeitar. Então, eu sempre falo, eu não ensino só direito para as crianças. Meu livro não ensina só direito, meu livro ensina deveres, que para mim está na mesma importância. Isso não tem a menor importância no Brasil. O que importa são os direitos. Mas as pessoas são assim. São sempre os meus e os meus direitos. Claro, claro. Vá procurar os seus direitos. Vá procurar os seus direitos. Quando você não deveria procurar o seu direito, devia ser respeitado por todo mundo. É lógico, é lógico. Mas é aquela coisa, se eu não sou, o cidadão, na verdade, é aquele que vota conscientemente, é aquele que cobra os seus políticos, mas também é aquele que não vai depredar a praça, que não vai jogar o papel na rua, que não vai humilhar alguém que, vamos dizer assim, socialmente seja inferior, embora eu não goste de usar esse termo, alguém socialmente inferior, mas é termo corrente. Claro. Cidadania é muito mais que isso. Agora, se você não conhece seus direitos, porque veja, Marinho, direito não é aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é lei. Direito é aquilo que você conhece e exige. Bacana, isso é direito. Bacana. Porque o resto é lei, é papel velho. Concordo contigo. Foi muito legal. Quem é que trouxe o Júlio aqui? Gustavo. Pô, Gustavo, estou te devendo essa. Muito, muito legal, Júlio. Obrigado. Precisa voltar mais vezes para a gente falar. Porque eu queria falar agora sobre essa representatividade nula do político brasileiro, enfim. A crise da representatividade. Da representatividade que não tem mais. A criança precisa se preparar para não ser industriada intelectualmente. Intelectualmente até é difícil dizer, mas ideologicamente, para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Tudo isso é uma idiotice. Também. Obrigado por ter vindo, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nosso entrevistado é apenas mestre, vou dizer, mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, que é o Júlio César Hidalgo, a quem eu agradeço muito, e autor do livro Constituição em Quadrinhos. Mostra de novo aí, ó. Valeu, obrigado, Júlio.